Olá você, meu querido e minha querida que acabou de abrir este vídeo. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e toda a sua família. Aqui quem vos fala é o irmão Marcos, da Assembleia de Deus Ministério Montes, do município de Jaguaruana. E o meu desejo é que você venha ouvir esta mensagem até o final, pois visto que estamos diante de uma crise mundial que tem causado muito sofrimento, angústia, perdas, entre outros sentimentos negativos que têm afetado muitas pessoas, eu trazer essa mensagem de esperança para eu mostrar e apresentar por meio da palavra de Deus que há solução para todo e qualquer problema para o Deus de Israel. O tema desta mensagem é os 3 passos para superar uma crise espiritual. Você pode estar se perguntando, mas irmão Marcos, o que é uma crise espiritual? Como conseguimos identificar uma crise espiritual? Bom, quando estamos diante de uma crise econômica, por exemplo, é comum que o homem busque estratégias para encontrar soluções que venham solucionar os problemas advindos dessa crise. E muitas das vezes ele consegue solucionar todos os problemas por completo ou pelo menos minimizar alguns. Mas quando a crise ela é espiritual, a solução só está ao alcance de Deus. Por mais que o homem tente e busque, ele não consegue solucionar. E como temos visto desde o início desta pandemia, o homem tem buscado a cura, a vacina para esta doença e não tem conseguido até o momento. Isto porque, para a gente alcançar uma vitória em nome de Jesus, é necessário seguirmos esses 3 passos que foram eficientes ao longo da história da humanidade. O versículo-chave para essa mensagem se encontra no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, que diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Veja bem que Lucas, o escritor do livro de Atos, ele cita o tempo de refrigério. O que é esse tempo de refrigério? O tempo de refrigério é um tempo de paz, tranquilidade, que tanto a humanidade anseia, necessita e deseja neste momento. Se alcançarmos esse tempo de refrigério, vamos conseguir fazer com que as coisas voltem ao normal, voltem a ser como era, porque hoje muitos neste momento estão impedidos de fazer as coisas da forma como gostariam por conta dos impedimentos que essa pandemia tem causado. Tem ocorrido a dificuldade para trabalhar em alguns setores, têm sido afetados e muitos temem porque não conseguem ter a segurança ao sair de casa sem temer pegar uma doença. Esse tempo de refrigério é o que a humanidade deseja, que é um tempo de paz, tranquilidade. Mas para alcançarmos, temos que seguir os passos na quais eu vou citar daqui a pouco. Mas antes de nada, quero fazer uma pequena introdução para mostrar que, se analisarmos a história da humanidade, vamos perceber que os nossos antepassados passaram por crises semelhantes a esta. E para enriquecer essa mensagem, eu quero citar a crise que é registrada no livro de Joel, onde Deus permitiu que houvesse uma peste de gafanhotos que atingiu a agricultura do povo de Israel. A agricultura naquele tempo era a principal meio de provisão de alimentos para as pessoas. E os gafanhotos, eles consumiram todo o alimento que seria consumido pelo povo, causando assim uma crise. Então Deus usou o profeta Joel, a boca do profeta Joel, para que ele viesse falar ao povo que eles necessitavam fazer para superar aquele momento. E o primeiro passo que o profeta Joel instrui, orienta ao povo a fazer, é exatamente o passo 1 que devemos fazer para superar essa crise espiritual. O profeta Joel faz um chamado ao arrependimento. Isso é o passo 1, se arrepender, que é registrado no seu livro, no capítulo 2, versículo 12 e 13, que diz assim: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor,
para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependa-se e não envie desgraça. Veja bem que o profeta Joel, ele chama o povo ao arrependimento, mas alerta para que esse arrependimento ele venha ser sincero. Quando ele diz, rasguem o coração e não as vestes, ele quer dizer que esse arrependimento ele teria que ser sincero e profundo e não só de aparência, não só superficial, porque não nos basta abrir a boca e dizer que estamos arrependidos. É necessário nos arrependermos sinceramente. E ele faz esse chamado porque também ele conhecia bem o Deus de Israel e sabia que ele era misericordioso e era cheio de amor para atender um clamor sincero e cessar a peste no caso de gafanhotos. Da mesma forma, ele é fiel e poderoso e justo para ouvir o nosso clamor se a gente passar a se arrepender dos nossos pecados. Ele é fiel para sarar nossa terra e cessar esta pandemia. Mas é necessário que nós venhamos nos arrepender sinceramente, porque muitos nesse momento estão zombando, não estão levando a sério, não conseguem perceber o tamanho e a gravidade dos problemas que têm sido causados por esta pandemia. Muitos neste momento estão voltando seu olhar para coisas que não têm valor algum, estão investindo, insistindo em fazer aglomerações, festas, bebedices, entre outras coisas que só fazem aumentar mais ainda a ira do Senhor, que quer que neste momento venhamos nos arrepender. É desejo do Senhor que haja avivamento neste momento. E também neste momento tem nos chamados ao arrependimento, porque Ele quer que haja avivamento entre a humanidade, haja mudança, haja renovo. Mas muitos não têm ouvido a sua voz, muitos não têm dado atenção. É necessário, meus amados, que a gente venha se arrepender dos nossos pecados, porque Ele é justo e fiel para sarar nossa terra, que está passando por uma enfermidade que tem causado muito sofrimento. Devemos voltar o nosso olhar neste momento para Deus, para Jesus, nosso Salvador, e clamar a Ele neste momento. É necessário que a gente venha se arrepender de coração para que Ele venha cessar toda esta doença que está atingindo outras pessoas, causando até a morte, e em outros casos deixando sérias sequelas. O passo 2 que devemos seguir para alcançar a vitória em nome de Jesus, para que essa pandemia venha cessar, ela também é instruída pelo profeta Joel ao povo de Israel neste mesmo período. O passo 2 é buscar ao Senhor, e o profeta Joel faz esse chamado também ao povo. No capítulo 1, versículo 13 e 14, vem dizendo o seguinte: Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdote. Gemei, ministro do altar, entrai e passai a noite vestido de saco, ministro do meu Deus. Porque a oferta de alimentos e a libação foram cortados da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciões e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Veja a importância da busca do Senhor, porque ela confirma o nosso arrependimento. Ela confirma que a gente de fato se arrependeu, porque ela revela a nossa necessidade de nos mantermos, de nós sabermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso que a busca é necessária neste momento. Veja que o profeta Joel, ele faz esse chamado, esse convite a todos de forma geral, quando ele diz: convocai uma assembleia. Ou seja, é necessário neste momento que todos venham se arrepender e também venham buscar o Senhor. Então, e como a gente faz esta busca? Por meio da leitura da palavra, por meio da oração, por meio do jejum.
por meio do louvor a Deus. Estes são os principais meios que a gente usa e pratica para buscar o Senhor. Mas veja também que ele faz esse convite de convocar uma assembleia, mas também cita o local onde essa busca deve ser feita, que é na casa do Senhor. É necessário que a gente venhamos nos reunir e clamar juntos ao Senhor neste momento, buscando, por meio deste meio que eu acabei de citar, saber qual é a vontade dele para a nossa vida. Porque a Bíblia ela vem deixar muito claro que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos, mas para sermos considerados justos é necessário sermos obedientes a Deus. E nós só conseguimos ser obediente a Deus a partir do momento que a gente passa a conhecer a sua vontade. Porque como é que a gente vai ser obediente a Deus se a gente não sabe o que é que Ele quer que a gente faça? Mas para isso é necessário buscarmos conhecer a sua palavra, que lá vai estar descrito toda a vontade de Deus para a nossa vida. Quando lemos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. E para que a gente venha ter um diálogo completo com Ele, é necessário também orar, porque é através da oração que nós falamos com Deus. Então, para que esse diálogo venha a ser completo, é necessário tanto lermos a palavra, como orarmos a Deus. É dessa forma que a gente consegue encontrar e saber qual é a vontade de Deus e alcançar as promessas que ele registra no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, versículo bastante conhecido, que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, se a gente se arrepender, buscar o Senhor, fazer o passo 3 que daqui a pouco eu vou citar, nós estamos preparados para receber as suas promessas, na qual ele diz assim no final do versículo que eu acabei de ler: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que é sarar a terra? Hoje, nesse presente momento, estamos com a terra enferma, porque existe uma doença causando enfermidade a muitas pessoas. Quando nós nos arrependemos, se humilhamos, buscamos a face do Senhor e se afastamos, nos desviamos dos pecados, dos maus caminhos, Deus, Ele passa a ouvir as nossas orações, o nosso clamor, perdoa os nossos pecados e cessa toda a peste, toda a doença que está nos atormentando. Isso porque, como eu falei anteriormente, Ele é misericordioso. Agora é necessário fazermos a nossa parte, porque Deus é amor, mas também é justiça. O terceiro passo que nós devemos seguir para que de fato venhamos alcançar o que nós tão desejamos no momento presente, apesar dele não estar bem explícito, bem descrito nas passagens nas quais eu acabei de citar, se pararmos para analisar, nós vamos ver que é necessário seguir este passo e que ele é importante. O terceiro passo é permanecer nos caminhos do Senhor. Qual a importância de seguir esse passo? Ao longo da história de Israel, registrado em toda a Bíblia, vemos que o povo de Israel ele insistiu em persistir no mesmo erro. O povo de Israel, quando passava por uma batalha, pelo sofrimento grande, chegava um momento que a dor era tão grande, o sofrimento era tão grande, que eles seguiam esses dois passos na qual eu citei. Eles se arrependiam, enxergavam os seus erros, reconheciam os seus erros, se arrependiam, passavam a buscar o Senhor por meio da oração, por meio da palavra, por meio do jejum. Mas quando eles estavam preparados para receber a bênção e Deus dava uma bênção a eles, que eles tanto necessitavam, momentos, anos depois, ou meses depois, eles infelizmente esqueciam o que Deus tinha feito na vida deles e passaram a cometer os mesmos erros. Olha só o que nós vemos no livro de Juízes, capítulo 10, versículos 6 e 7.
Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Balaíns e aos postes sagrados e aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas, aos deuses dos Filisteus. Ou seja, eles passaram a servir deuses estranhos, falsos deuses. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Olha, vejam só. Eles se arrependeram, eles buscaram o Senhor, Deus ouviu seus clamores, atendeu seus pedidos, suas necessidades, proporcionou bênção, mas após isso eles esqueceram o que Deus tinha feito a eles e voltaram a cometer os mesmos erros. Um ciclo interminente que está presente em toda a história de Israel até o dia de hoje. Muitos, depois que recebem as bênçãos, saem dos caminhos do Senhor e esquecem o que Deus faz na sua vida. E isso causa o quê? Causa a ira do Senhor, que passa a permitir que outros castigos venham para o ser humano. Quando eles passaram, neste momento, a servir outros deuses, a adorar outros deuses, a ira do Senhor se acendeu contra eles. O que foi que Deus fez? Entregou eles novamente nas mãos dos filisteus e dos amonitas, onde eles passaram a servir aquele povo como escravos. Ou seja, o sofrimento voltou a ocorrer no meio do povo de Israel. Isso porque eles esqueceram o que Deus tinha feito para eles, esqueceu a necessidade e a importância de continuar buscando a Deus, e o castigo veio sobre eles. Então, meus amados, que a partir do momento que você venha receber a bênção de Deus, permaneça nos caminhos dele, para que ele venha continuar sendo misericordioso para contigo. Que você não venha esquecer o que Deus faz na sua vida e venha permanecer buscando a ele, sendo grato e sendo fiel. Voltando para o livro de Joel, veja só a resposta que o Senhor, o Deus de Israel, deu para o povo naquela época, após ele seguir as instruções dadas pelo profeta Joel. No capítulo 2, versículos 18 e 19, diz assim: Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: Estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite o suficiente para satisfazê-lo plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Olha só Deus honrando aquele povo que passou pela peste de gafanhotos. Isso por quê? Porque eles seguiram as orientações do profeta Joel, na qual chamou eles para fazer aquilo que eles necessitavam fazer para que a misericórdia de Deus fosse sobre eles. Deus enviou tudo que eles necessitavam naquele momento. Enviou trigo, vinho novo e azeite, que foi o suficiente para suprir a necessidade que eles estavam passando naquele momento. Ou seja, Deus dá uma resposta positiva após eles se arrependerem, buscarem e permanecerem nos seus caminhos. Da mesma forma, Ele é fiel para fazer por nós nos dias de hoje, se nós seguirmos esses 3 passos na quais eu citei: se arrepender, buscar o Senhor e permanecer nos seus caminhos. Se nós seguirmos esses passos, sem sombra de dúvida, a resposta de Deus vai ser a mesma, vai ser positiva. Ele vai sarar a terra, Ele vai nos honrar, Ele vai suprir as nossas necessidades. E quando Deus Ele faz a obra, Ele faz por completo. Ele é capaz de restaurar tudo para que as coisas venham se tornar como eram antes, ou até melhor, se for necessário, se for da sua vontade. Lá em Joel 2, 25 e 26, no capítulo 2 de Joel, versículo 25 e 26, vem dizendo assim: Vou recompensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o
gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilha em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Veja que maravilhoso, meus amados. A promessa de Deus se cumprindo na vida daquele povo, após seguir as instruções dadas pelo profeta Joel, que foi usado tremendamente por Deus. Veja que aquele povo passou a receber até de volta o que havia perdido por conta dos gafanhotos que consumiram toda a colheita que aquele povo havia de colher. E ainda é citado pelo profeta Joel que aquele povo iria comer até ficar satisfeito, ou seja, não ia faltar nada para aquele povo, porque eles estavam debaixo da graça de Deus, estavam debaixo da promessa de Deus, porque eles passaram a ser obedientes e fazer a vontade de Deus. E também cita que eles louvariam o nome do Senhor, seu Deus, ou seja, seriam gratos, porque eles estavam diante de uma experiência viva, na qual eles presenciaram a misericórdia, o amor de Deus, os feitos de Deus para com a vida deles. Da mesma forma que Deus fez com esse povo, Ele pode fazer com nós, sarando a nossa terra que tem sido atormentada pela enfermidade, que, como acabei de falar, tem causado até mortes, tem deixado sequelas sérias em outros casos. Se a gente seguir esses 3 passos, sem sombra de dúvidas, vamos triunfar e alcançar um êxito, uma vitória importante. Mas para isso é necessário que cada um venha fazer a sua parte, venha se esforçar para cumprir esses 3 passos. Que você neste momento venha abrir o seu coração e receber esta mensagem, essa palavra. Que esta palavra não venha ficar só de forma superficial na sua vida. Que ela venha surtir efeito, mas para isso é necessário que você abra o seu coração e passe a se esforçar e seguir esses 3 passos, porque se a gente seguir, Deus é fiel para cumprir as suas promessas na nossa vida e nos fazer alcançar o tempo de refrigério, um tempo de paz, um tempo de tranquilidade. Porque Deus, Ele é fiel para nos dar uma resposta positiva, restaurar tudo aquilo que nós perdemos após essa pandemia ter se instalado. Receba esta mensagem, abra o seu coração e deixe Deus, o Espírito Santo, agir na sua vida. Em nome de Jesus, fique com essa palavra. Agradeço essa oportunidade e um abraço. Que a paz do Senhor Jesus permaneça na sua vida.